Olá amigos, estamos aqui no nosso canal Reflexão e Ação para mais uma reflexão do Evangelho do Dia. E o meu nome é Adilson. E eu sou Sônia. Sejam todos bem-vindos para a nossa reflexão diária. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 15, versículos de 26 e capítulo 16, versículo 4a. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, Jesus continua advertindo os apóstolos sobre a perseguição que estava já próxima, depois que ele subisse aos céus, depois que viesse o Espírito Santo e a igreja começasse os seus trabalhos de fundação, muita perseguição estaria por vir, como veio. Hoje, na missa, o padre estava falando sobre isso, que o cristianismo é a religião mais perseguida, sempre foi. Que muitos cristãos são perseguidos, é a religião que tem o maior número de mortes, de mártires, Uhum. Bom, hoje eu também gostei muito desse evangelho, assim como que Jesus está prevenindo eles de coisas que iriam acontecer depois, Como ele disse isso, eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Jesus conhece bem o coração humano, E ele sabe bem o que é que pode abalar a nossa fé, Certamente. Então, o que pode abalar? E é sobre essas coisas que eu sempre procuro trabalhar na minha vida, Não deixar com que certas coisas abalem a minha fé, faça a gente ficar triste, desanimados, Então a gente tem que estar sempre lutando, sempre tem que estar motivando a nossa fé, Isso é verdade. Sempre motivando. E ele então disse, que os apóstolos, os discípulos, iam sofrer perseguições de pessoas que estavam pensando, que estavam prestando culto a Deus. Seriam expulsos de sinagogas. E ele fala assim: agirão assim porque não conhece o Pai e nem a mim. E eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. A gente refletindo sobre isso, muito interessante como que o Senhor nos ajuda sempre, nas nossas tarefas, no nosso apostolado. Quando a gente, às vezes,
Quantas vezes, né, a gente estava dando uma aula de catequese e de repente a gente lembrava de algo que já sabia, mas que não se perguntasse se você sabia aquilo, você não saberia dizer. Mas no momento que você estava transmitindo a fé, transmitindo a doutrina, aí você lembrava daquilo, né? Com tanta precisão, com tanto detalhe. Eu, às vezes, ficava assim, maravilhada, assim, mas... Porque, de fato, o Espírito Santo nos lembra no momento em que nós precisamos de lembrar de algo, principalmente se é uma mensagem que Ele quer que a gente transmita, aí é que Ele vai agir realmente na nossa memória para que a gente possa se lembrar de tudo que a gente já ouviu e tudo que a gente tem que passar adiante. E é interessante como as coisas se associam. Você fala de uma coisa e aquilo ali te leva a lembrar de outra coisa e você vai associando as coisas. Quando você vê, você já construiu todo o seu discurso através de associação, através de memória, mas acima de tudo através da inspiração do Espírito Santo. Às vezes até essas associações são um pouco perigosas, porque elas podem nos levar longe, né? Às vezes nós estamos refletindo sobre um tema e a gente pode sair fora dele facilmente, né? Exatamente. E entrar em outro tema que não é o que estava ali anteriormente. Exato. Então a gente tem que se educar muito para ser focado, né? Porque se aí a gente está estudando sobre isso e sair muito fora, o que vai acontecer? Assim, a gente não vai resolver isso, né? Vai mudar, né? Então, importante. Acaba que sendo a nossa reflexão que a gente deveria fazer sobre este evangelho, a gente acaba não fazendo bem. Fazendo reflexão sobre muitas outras coisas, né? E sobre o tema mesmo principal, a gente acaba saindo fora dele. Exatamente. Né? Decolando e não aterrissando mais, assim, indo para outra área. Mas é muito interessante, né, os títulos que a gente sabe que o Espírito Santo tem, né? Aqui Jesus fala, quando vier o defensor, o Espírito da verdade, né, que procede do Pai. E eu também achei bem interessante como ele fala, eu vou mandar da parte do Pai para você. Então você vê que os três, né, têm as mesmas autoridades. Um pode agir pelo outro, mas, totalmente. Mas cada um é cada um, né? Cada um tem a sua função, mas o que um faz, todos fazem. Todos estão de acordo. Há uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Eles não agem separadamente. Um dá testemunho do outro, né? É uma comunhão perfeita. Isso a gente tem visto todo o tempo, né? Uhum. O defensor vai vir aqui para ajudar os apóstolos naquilo que Jesus estava ensinando para eles. Uhum. Quer dizer, vai ser o defensor, o paráclito, o advogado, né? Além de dar para os apóstolos a coragem necessária para poder enfrentar a perseguição e também consolá-los, né? Porque haveria muito sofrimento, haveria muita morte. Então, só mesmo com o Espírito Santo é que os apóstolos iam conseguir levar adiante a missão. Porque o caminho que eles percorreram foi um caminho mesmo muito difícil, né? Exatamente. Foi um caminho de muito sofrimento. Não tinham paz, né? Não podiam estar em lugar nenhum, né? Não podia. Foram expulsos, né, da sinagoga. Hoje o padre estava relembrando quando o templo de Jerusalém foi queimado. Era onde eles se reuniam para fazer as leituras. E aí os apóstolos, os judeus, ficaram sem lugar, né? Foi daí que eles tiveram de fugir. E a gente chama de diáspora, quando eles começaram a sair para outros lugares e começaram a se espalhar pelo mundo. E, quer dizer, o único lugar, né, até irônico, onde que eles tinham mais paz para fazer as suas leituras, as orações, a fração do pão, era onde eram enterrados os corpos dos mártires, dos cristãos, né? Porque os soldados romanos não pisavam no cemitério, por superstição. Então era o lugar onde que a gente vê que eles se reuniam para o culto a Deus. Mas
É muito interessante, assim, como que o Senhor se preocupa muito e o Senhor, sendo Deus, sabia de tudo que ia acontecer, alerta eles e se preocupa com a fé dele, né? Uhum. Quando o Senhor Sim, é fala verdade. assim, né? Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. E o Senhor fala assim, por que ele diz isso? Ó, tá aqui no versículo 16, 1. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. E é o que já aconteceu bastante e o que ainda continua acontecendo. Muita gente às vezes mata em nome de Deus, né? Entre aspas. Porque na realidade estão cometendo um ato maligno que não tem nada a ver com Deus. Bom, a gente tem que pedir muito a Deus, né? Que nos ajude, né, a ter mais intimidade com o Espírito Santo, que a gente saiba, né, se deixar mais guiar por Ele e pedir realmente toda a assistência dele nos momentos que a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida, que a gente tem que fazer um apostolado, levar o Evangelho, que a gente seja totalmente guiados pelo Espírito Santo, porque hoje mesmo nós ouvimos isso do padre na missa. Ele estava dizendo que a gente por nós mesmos não sabemos fazer nada. Precisamos da assistência do Espírito Santo para a gente saber o que fazer, para nos capacitar, né? Porque, na verdade, quem nos capacita é Deus. A gente é como um vaso na mão do oleiro, né? Uhum. A Sim, gente verdade. é o barro e o Senhor é que vai nos moldar. Ele que vai fazer da gente aquilo que Ele sabe que nós precisamos ser feitos, ser transformados, né? O Espírito Santo, de fato, nos instrui em tudo. Se a gente se abre para Ele, Ele direciona a nossa vida totalmente. Nos mostra o caminho que nós temos que seguir, nos mostra o nosso apostolado, nos mostra a maneira como devemos nos apresentar. Em tudo o Espírito Santo está. Desde que a gente esteja aberto para Ele. É difícil, igual assim, a gente, né, nunca, a gente não sabe, é muito difícil a gente descobrir qual é a nossa vocação, né? Qual é o dom que você tem, né? Então, é muito difícil. É mais fácil descobrir o dom que você não tem do que aquele que você tem, né? Exato. O dom que não tem. Mas quem que vai nos orientar, nos direcionar, quem que vai nos mostrar é o Espírito Santo. Com certeza. Ele é que vai mostrar pra gente o que a gente faz. Então, aí a gente vai descobrindo, né? Uhum. A gente vai descobrindo na medida que nós vamos nos entregando na mão de Deus e deixando o Senhor agir na nossa vida. Então nós vamos descobrindo. Isso é verdade. A gente faz, a gente deixa o Senhor agir, mas o Senhor só age naquilo que a gente permite. É preciso permitir, porque o Senhor nos fez nessa condição de livre-arbítrio, nós é que decidimos, e aí Ele faz o resto, né? Uhum, isso é verdade. Se a gente esperar, ó Senhor, eu faça aquilo que eu quero, que Tu queres que eu seja, a gente estaria indo contra o princípio da criação, né? Que o Senhor nos criou para a gente escolher o caminho, e aí sim, aí Ele trabalha nesse caminho que nós escolhemos. Aí Ele nos ajuda a crescer, aí Ele aumenta, né? Uhum. Mas muitas vezes eu fiz essa oração errada, pensando que era Deus que ia fazer de mim o que Ele queria. Na verdade, não. É eu que tenho que fazer e o Senhor vai me ajudar. Porque Deus, Ele não interfere na sua vontade. Ele respeita a sua escolha, a sua decisão. Que você escolher, você foi criado livre para escolher. E Ele, então, te ajuda na sua escolha. É a nossa responsabilidade nos colocarmos no lugar certo, na hora certa. E aí sim, Deus vai vir e vai
nos inspirar e vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Mas primeiro nós temos que ir ao encontro dele, devemos nos colocar no lugar certo e na hora certa. E aí sim dizer: Senhor, aqui estou, fazei comigo o que quiseres. Aí sim. Porque às vezes é bem interessante quando a gente vai fazer um trabalho na igreja, né? Que a gente é colocado e a gente pensa assim: nossa, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não posso, eu não sei e tudo. Mas se você quer... E às vezes a gente até sente a tentação de não querer nem começar, né? É. Sair fora, né? Se esconder, igual eu já fiz. Se esconde para não ter que enfrentar aquilo que você pensa que você não pode. Não é capacitado. Mas eu acho que as pessoas de fora, é mais fácil alguém descobrir o seu dom do que você mesmo, né? Porque as pessoas vendo o que você faz, o que você fala, como você age, então eles já sabem justamente aonde é que você vai se encaixar melhor, né? Eu me lembro que eu, quantas vezes, assim, ajudei muitas pessoas a entrarem em grupos na igreja, porque eu via os dons delas. Aí eu dizia: olha, você seria um muito bom catequista. Ó, você seria... Então, muitas vezes, a gente ajudou, não foi? Porque a gente via que a pessoa lia bem, aí falava assim: olha, você faz uma leitura muito bonita, você podia proclamar a palavra na liturgia. Na liturgia, vai lá e tudo. Lembro que nós, muitas vezes, éramos para fazer o comentário da missa, aí a gente colocava outra pessoa no nosso lugar, porque para aquela pessoa... Para dar chance, né? Para abrir mais, né? Pra e assim a a comunidade cresce, né? E as pessoas são ajudadas. Então nós devemos também de ajudar-nos mutuamente a descobrir o nosso dom, né? Não devemos ter medo ou insegurança. Devemos nos deixar mesmo guiar pelo Espírito Santo e nos fazermos disponíveis, porque o Espírito Santo de fato vem, ele vai nos lembrar tudo que a gente precisa lembrar no momento certo, e tudo aquilo ali vai ser feito de uma maneira verdadeiramente proveitosa espiritualmente. Todo o trabalho que a gente faz na igreja, que a gente se deixa conduzir pelo Espírito, tudo sai muito bem feito, mesmo com toda a improvisação, né? Acaba no final tudo saindo bem. E a gente realmente não precisa se preocupar, mas precisamos lutar para acabar com esse medo, com essa insegurança de querer assumir o nosso papel. A gente deve a gente tem que dizer o sim. E Deus cuida do resto. Fazer como Maria. Ele só quer que a gente diga sim para ele. O resto ele vai cuidar. Nós já temos um grande aliado, que é o Espírito Santo, o defensor, o paráclito, o advogado, o consolador, né? O Espírito Santo tem os 7 dons que, quando estamos preparando para o sacramento da Crisma, aprendemos muito bem sobre a importância de cada um desses dons. E são os dons que recebemos no dia da confirmação do nosso batismo. E a partir daí é a gente só se familiarizar mais com o Espírito Santo, se intimidar, ter mais intimidade com o Espírito Santo, né? De recorrer mais a Ele para que Ele nos ajude naquilo que nós não somos capazes ainda. Ou então ele desperta, às vezes nós até somos capazes, mas não sabemos. Exatamente. Porque a gente não foi lá no baú pegar a joia preciosa, como o Adilson gosta sempre de dizer. Então a gente tem que abrir o baú do nosso coração, se entregar e falar: Senhor, faça a sua obra em mim. Aqui estou, Senhor, né? Aqui estou, faça, veja o que eu posso fazer, como que eu posso servir. De que maneira eu posso dar o testemunho ao vosso respeito? Na leitura de hoje o Senhor falou: vocês conviveram comigo, então vocês podem dar o testemunho ao meu respeito. Nós não convivemos com Jesus como os apóstolos conviveram, mas a gente convive com Ele, com a sua palavra. A gente sabe que Ele está presente no meio de nós.
a gente convive com Ele. Hoje em dia não é de uma maneira física, mas espiritual. Mas a gente pode sentir a presença dEle, porque a presença do Senhor, ela dá uma alegria muito profunda na nossa alma. Isso é verdade. A gente sente uma alegria muito profunda de estar fazendo esse vídeo. É uma alegria. Parece que agora, assim, todo dia, ele corre para pegar as coisas para a gente fazer o vídeo. Então, nós estamos muito empolgados, muito alegres. Então, por que isso? Da onde vem essa alegria? É o Senhor que nos dá essa alegria. Quando eu vou editar o vídeo e eu escuto as coisas que eu falo assim, olha, eu nem lembrava que eu falei isso. Você tem passado por isso também? Sim, muitas vezes acontece. Porque é algo que a gente gosta muito de fazer, é um desejo muito grande. Antes, nós não fizemos isso antes porque a gente via que não era necessário. Porque existem tantas pessoas que fazem isso, tantos padres. E muitas vezes eu pensava assim, padres muito bem capacitados, porque eles se capacitam, eles estudam, eles se entregam totalmente. Então, todos os padres merecem o nosso respeito e admiração. Nós os amamos muito, porque sabemos que foram pessoas que renunciaram a uma vida matrimonial, de ter família, de ter filhos, tudo para se entregar ao povo de Deus. Uma doação total, né? E aí eu pensava, vamos fazer não, a gente já vinha com esse projeto desde 2019. Não precisa da gente não. Já estão no grupo da evangelização, já basta. Mas agora... Aí, então, acabamos depois compreendendo que não, na realidade, quanto mais a gente puder fazer... podemos atingir outras pessoas, mas, é claro, não desejamos que ninguém deixe de ouvir padres para ouvir a gente. Não queremos pegar a audiência de ninguém, muito pelo contrário. Nós mesmos ouvimos muitos padres. Hoje mesmo eu vou ouvir algum que vai falar sobre o evangelho de hoje, porque ajuda, né? Nos dá inspiração. Na realidade, isso aqui não se trata de favoritismos, nem de aumentar a audiência, nem de ganhar votos no YouTube, ou não, sei lá, coisas assim. Aqui não tem nada a ver com nada disso. Aqui é apenas um veículo a mais que a gente está querendo oferecer para que mais e mais pessoas possam meditar no Evangelho diário e sentir essa alegria que a gente sente. Pelo menos a gente sabe que temos umas pessoas que gostam da gente e a gente esperava, né? Esperava que elas ouvissem pelo carinho que elas têm por nós. Então, às vezes, se elas não estão ouvindo ninguém ainda, então aqui estamos. Mas esse trabalho tem feito muito bem para nós mesmos. Nós estamos muito felizes de fazer isso. Mesmo que ninguém não assista, mas nós assistimos e estamos felizes e nos dá alegria, porque falar do Senhor é algo muito bom. Se você experimentar, começar a falar de Deus, pega a sua câmera, seu telefone, se grave, fale de Deus. Pega o Evangelho, leia e fale o que você está gostando, para você ver que é muito legal saber que tem uma câmera diante de você e que você depois vai poder ver o que você falou, o que você refletiu, e você vai ver que é uma coisa muito boa, muito prazerosa, que é um prazer que satisfaz a nossa alma. Então é essa alegria que estamos tendo com a reflexão do Evangelho diário em câmera. Mesmo que a gente tivesse uma audiência de somente uma pessoa, já seria válido o nosso trabalho, porque o que Jesus diz? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se você é o único que está na nossa audiência neste momento, que o único que viu este vídeo, já ganhamos o dia com isso, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Mas olha, a experiência que estou tendo de fazer a edição desses vídeos é que eu escuto o que eu falei.
E eu, quando terminamos o vídeo, a gente não se lembra. Aí quando eu vou escutar, eu fico meio surpreendida. Eu falo para eles, olha, eu falei isso, mas eu falei no meu coração, eu nem lembrava que eu falei. Aí eu mesma me escuto e assim eu estou podendo me autoavaliar, de ver, né? E também descobrir como que Deus é bom, que coloca palavras na nossa boca, que nos inspira de verdade mesmo. Então, essa experiência que eu estou tendo, eu até aconselho a vocês que gostam de ler a palavra de Deus, leiam diante da câmera, grave e converse com a palavra de Deus que você leu. Fala para o Senhor, olha, Senhor, eu gostei mais dessa parte aqui, muito boa, me tocou, me ajuda. Olha, essa que eu não entendo ainda, me ajuda a entender. Converse e vai ver depois que você não vai lembrar o que você fez naquele momento, mas quando você for ver a sua gravação, você vai ficar feliz, como nós estamos ficando sempre. Então vamos terminar, que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Isso é verdade. Que dê a paz, né? Nos dê a sua paz, nos dê o Paráclito, o Espírito Santo, porque, como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E para a gente ter Jesus nesse momento é através do Espírito Santo. Amém. Então, terminamos mais uma vez, em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua participação e esperamos amanhã mais uma vez nos encontrarmos. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau.